bom dia, meu Brasil, e muito bom dia a todos e todas que me acompanham pelo 100% nas leis. Falo bom dia porque essa gravação está sendo gravada, no caso, na madrugada de terça-feira para quarta-feira, para você que me assiste ao vivo pelo seu televisor e para você que vai me assistir com exclusividade ou pelo seu televisor depois, a reprise no caso, você vai assistir a partir da manhã. Lembrando bem, quem me assiste pelo YouTube, você se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e etc. Bom, gente, o que eu vou deixar para todos vocês hoje? Essa aula é de extrema importância. É a lei número 6.454 do dia 24 de outubro de 1977. Aqui no rodapé do seu televisor você está vendo lei número 6.454 do dia 24 de 10 do ano de 1977 em seu artigo 1º. O que essa lei ela quer falar? Ela fala sobre, no caso, gente, a proibição de nome de pessoa viva a qualquer bem público de qualquer natureza. Exatamente isso. Essa lei ela vai falar sobre a proibição de nomes de pessoas vivas que estão em vida atribuídas a qualquer bem público de qualquer natureza no caso. Gente, aí vocês me perguntam assim, eu já ouvi muitas vezes falar igual exemplo, existe fundações, existe órgãos, autarquias, municípios que tem nome de pessoas, tem. Só que essas nomenclaturas é dada depois que essas pessoas já morreram. Essa lei, ela fala que nomes é proibido dar nomes a pessoas vivas, no caso, a qualquer tipo de bem público de qualquer natureza, no caso, seja a União, seja a pessoa jurídica, a administração indireta e etc. Vamos lá. Aí a pessoa pergunta, se a lei 6.454 do dia 24 de outubro do ano de 1977, no artigo 1º, ela deixa bem claro que é proibido atribuir nome de pessoa viva a qualquer bem público, ou seja, quem está... Primeiro lugar, o que é um bem público que não pode ser atribuído esses nomes? Vamos lá. Bem público, gente, de acordo com o Código Civil, no artigo 98, bem público são aqueles pertencentes a pessoas jurídicas de direito público interno, que sejam União, Estados, DF, municípios, autarquia e fundações públicas. Então vamos dar um exemplo. Toda vez que você ouvir falar de bem público, você lembra sempre disso, gente. Todos aqueles órgãos jurídicos que se trata de pessoa jurídica. O que seria pessoa jurídica? Não é aquela pessoa física igual o CPF, que é o cadastro de pessoa física. Pessoa jurídica são aquelas pessoas que elas prestam serviço em órgãos públicos do país, do Brasil no caso. Um exemplo vamos dar um exemplo bem claro, a União, o Ministério Público da União, não tem ali aquelas autoridades jurídicas, aquelas pessoas que trabalham lá dentro como ali funcionários públicos, servidores públicos da área do judiciário, procurador de justiça, ali também tem no caso vamos dar um exemplo técnico, penais, assistente jurídico, defensores públicos, entre outros, aqui eu só citei alguns nomes, mas você nunca vai ouvir falar no caso do Ministério Público da União, você nunca vai ver um bem público ali com o nome de pessoas. Entendeu? Igual você ouvir falar o fórum desembargador tal, fulano de tal. Mas quando você ouvir falar desse nome, um órgão jurídico, ou seja, que se trata que tem o nome de uma pessoa, mas essa pessoa ela não é viva mais. Esse nome foi dado pós a pessoa ser morta, pós a pessoa ser assassinada, pós a pessoa ter morrido, pós a pessoa ter batido as botas, como diz na linguagem popular no caso. Então, gente, vocês nunca vão ouvir falar no caso, entendeu? Nomes de pessoas jurídicas, no caso, em órgãos da União. Esse é o primeiro exemplo que eu dei. O segundo, no caso, gente, eu falei da União, agora eu vou falar também sobre os estados. Gente, em nenhum
estado brasileiro, você vai ouvir o nome de algum tipo de pessoa que ela esteja viva. Não, você pode ver, você nunca ouviu um estado ser chamado assim, o estado Handley Vieira, que é o meu nome, ou o estado Marcela Jurtino, ou o estado Luciana Corona, ou o estado seja o que for, Renato Vieira, Juliana de Castro, Robert Gouveia. Você nunca vai ouvir nome de União, que é órgão de pessoas jurídica no caso, que eu falei que são pessoas que são importantes da sociedade brasileira, mas que elas não, no caso, aquele nome pode ser atribuído a elas, ou seja, elas têm o nome delas dentro daquele órgão da União, mas como servidor público, empregado público nomeado, mas nome dele jamais, a não ser que depois que alguma autoridade ali já morreu, por isso que vocês veem nome de fórum, desembargador tal, fórum Júlio Mirabete, ou seja, é o nome de uma pessoa, mas quando essa lei aqui no caso, recapitulando aqui a lei no caso 6.454 do dia 24 de outubro de 1977, ela proíbe ser dado qualquer tipo de nome de pessoas vivas, ou seja, essas pessoas, esses fóruns que tem nome de alguma pessoa, de algum homem que era desembargador, que era juiz, que era promotor de justiça, na maioria das vezes essas pessoas já morreram, já faleceram, já perderam a vida há muito tempo. Porque enquanto elas estão vivas, há uma lei que proíbe para dar o nome a esse tipo de pessoa. É igual o estado que eu falei brasileiro. Você vê o estado de Santa Catarina, você vê o estado do Rio Grande do Sul, você vê o estado de Porto Alegre, o estado de Minas Gerais, você vê o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, mas você nunca viu o nome de um estado brasileiro com o nome de pessoas, seres humanos vivos. Aí se um dia surgir outros estados, pode até acontecer com o nome de pessoa, mas se a pessoa já tiver morrido, já tiver perdido a vida ou falecido, seja homem ou seja mulher no caso. Municípios, como eu já falei, municípios são o que, gente? São aqueles pequenos setores e bairros em regiões rurais. Vamos dar um exemplo, em Goiás, Ilha do Goiás tem município, São Paulo tem município, Minas Gerais tem município, mas tu nunca vê um município com o nome de uma pessoa que ela é viva. Não, acontece que tem município que tem nome de pessoa, mas aquelas pessoas que já morreram, porque vou recapitular, porque no artigo 1º da lei número 6.454 do dia 24 de outubro de 1977, ela proíbe qualquer atribuição de nome a pessoa pública e bem público, a pessoas vivas e bem público. E quando se fala de pessoas vivas, como eu já falei da União, já falei dos estados, já falei dos municípios, no caso, e autarquias e fundações públicas. Gente, autarquias e fundações públicas. Existe a Fundação Getúlio Vargas. A pessoa fala, se o órgão não pode ter essa lei no caso 6.454 do dia 24 de outubro de 1977, ela fala que não se pode atribuir nome de pessoas vivas ao bem público. Então, fundações públicas, no caso, é um bem público. Então, por que tem o nome Fundação Getúlio Vargas? Gente, mas entende, porque a Fundação Getúlio Vargas, ela passou a existir depois que o Getúlio Vargas morreu. Depois que ele faleceu, que ele perdeu a vida, que criaram a Fundação Getúlio Vargas. Esse tipo de nomes que atribuídos a pessoas públicas, a bem público no caso, é só para aquele tipo de pessoa que está viva. A pessoa está viva depois que ela morreu. Quer criar uma fundação com o nome daquela pessoa? Pode, depois que a pessoa morreu. Mas enquanto ela está viva, não pode existir. A Fundação Getúlio Vargas não foi criada quando Getúlio Vargas ainda era vivo no Brasil. Foi criada após a morte de Getúlio Vargas, no caso. Então, gente, vocês viram que uma aula curta, rápida e objetiva da lei número 6.454 do dia 24 de outubro de 1977, ela deixou estancado e bem claro que pessoas que são vivas no caso,
Na lei número 6.454, do dia 24 de outubro de 1977, está aqui no rodapé do seu televisor o título dessa aula, e seu artigo 1º, ela proíbe atribuir nomes de pessoas vivas a qualquer tipo de bem público. E nesses bem público, recapitulando, fala da união. União envolve o quê? Envolve órgãos, fórum, Tribunal de Justiça, STF, etc. Você nunca vai ver nome de Tribunal de Justiça, você nunca vai ver nome do Ministério Público da União, do Supremo Tribunal Federal com nome de pessoas. Pode até existir com nome de pessoas ainda, mas depois que essa pessoa já morreu, isso se lá na frente eles resolverem alterar alguma coisa na lei. E estados brasileiros, como eu falei, da região norte, sul, sudeste, centro-oeste, sudeste do país, entendeu? DF, que é o Distrito Federal capital do país, você nunca vai ver um bairro, setor, região administrativa do Distrito Federal com nome de pessoa. Pode até existir um dia, mas essa pessoa tem que morrer primeiro para depois poder fazer uma região administrativa com o nome dela, e municípios, como eu já falei, que são aqueles pequenos setores e zonas rurais do Brasil, que tem no Goiás, tem São Paulo, em Minas Gerais e vários estados do Brasil, autarquias e fundações públicas, ou seja, autarquias e fundações públicas, como um exemplo mais claro eu falei, a Fundação Getúlio Vargas no caso. Por quê? Porque, como eu recapitulei aqui, essa lei que está aqui no rodapé do seu televisor, em seu artigo 1º, ela proíbe atribuir nome de pessoas que é vida, que está em vida física, a qualquer tipo de bem público, no caso. Depois que morre pode até ser, mas enquanto está vivo não. Essa aula é importante para você que quer saber de sociedade, saber o que é melhor para o Brasil, e para você que vai prestar a prova de concurso, prova do Enem, do PAS, do ProUni, esses conteúdos é importantíssimo. E principalmente, gente, para vocês que vão seguir a carreira do judiciário e da advocacia, você tem que saber isso, porque uma hora você vai pegar cliente, você vai pegar as situações, você vai pegar cada problema que vai envolver esses casos aqui, entendeu? Muitas pessoas respondem processo porque quer colocar o nome dela em uma fundação pública, em um estado, em um município, e não pode, porque essa lei que está no rodapé, como eu já falei várias vezes, ela proíbe isso. Depois que morre, é outra história. Boa quarta-feira para todos. Valeu, meu Brasil. Para você que me assiste por televisão, para você que me assiste pelo YouTube. E até a próxima aula, se aquele lá de se permitir. Tchau, tchau.